Nobre amiga Olá, Júlia, seja, olá, seja muito bem-vinda. muito obrigada. Muito obrigada a você, Lorde, e a Mel. Olha ela aí, que gracinha. Ah, Olha tá a nossa vendo? gata Desse jeito cinza. eu não vou conseguir fazer parte aqui da entrevista, vou ter que ficar fazendo carinho nela. Ela tem esse dom agora, ela está aqui na minha frente com os olhões verdes dela, está Hum, aqui me fantasmagoriando, roubando minha atenção, mas tudo bem. A Mel é terrível. A Mel é terrível. ah, que Minha, graça. é uma graça. Minha nobre amiga Julia Moon, Flores Mortais foi o trabalho mais recente, não é mesmo? Sim, de vampiros foi. Que Flores Mortais é um livro peculiar, né? Que só tem vampiras, só tem protagonistas mulheres vampiras, né? E, e acho que já tem, se não me engano, acho que ele já tem uns 5 anos. Ele não é um livro muito novo, não. Mas antes até, né, de vir toda essa onda, né, do movimento feminista, da valorização das personagens femininas, né? A gente, eu já tinha esse livro, eu tinha lançado esse livro porque eu tinha me dado conta que tinha vários contos, aliás, a maioria dos meus contos, as protagonistas eram sempre mulheres, né? Então, resolvi fazer um livro só com as mulheres mandando brasa. Isso é fascinante. É um livro que eu adorei, porque lá eu reencontrei várias amigas, vários colegas, vários personagens, né? Algumas de contos de um tempo mais atrás, né? Um tempo, Alguns aninhos, alguns séculos, talvez, né? sim, um tempinho maior, alguns séculos, né? Nobre amiga, eu já comecei falando do Flores Mortais, mas antes do Flores Mortais, eu tenho feito uma pergunta recorrente a todos vocês que eu trouxe aqui no Halloween Redvamp, né? Todos vocês, meus convidados, minhas convidadas. É um pouco de pergunta, um pouco de desafio. Mas é assim: como é Julia Moon por Julia Moon? Apresente-se para quem está descobrindo a Julia Moon agora no Halloween Redvamp e para quem já conhece suas obras, já te conhece, já te adora, recordar bons momentos. Bom, Julia Moon é esta pessoa aqui sorridente que está com vocês, né? Mas que de vez em quando em algumas cenas dos livros costuma aterrorizar as pessoas, né? Ah, eu acho que eu sou uma escritora que gosta de terror, gosta de vampiros, né? Gosta de gatos, né? E de chocolate meio amargo também, não necessariamente nessa ordem, né? E tudo que eu escrevo tem algum elemento sobrenatural. Depois, nos últimos anos, eu andei escrevendo livros para crianças, né, em parceria com algumas amigas escritoras que entendem do riscado, né? Então elas me falavam: olha, não coloca essa cena, tá um pouquinho forte demais, né? Ah, sexo não, Júlia, né? Coisas assim, né? Para me colocar no nicho aí das criancinhas, né? Mas, enfim, sempre com elementos sobrenaturais, sempre eu acho que tem uma parte bem grande de estética nos meus escritos, né? Que eu amo a beleza, né? Em todas as suas formas, né? Então, tanto na forma da escrita, na maneira como você escreve uma frase, você faz uma descrição, você mostra um personagem, quanto até no próprio visual que você evoca, né, com essas descrições. Então, eu costumo dizer que nos meus livros, é como se fosse, eu pelo menos procuro isso, né? É como se fosse uma grande produção, um filme, né, com uma grande produção, onde você não se preocupa em gastar bastante em todos os detalhes, para que tudo seja do melhor, que seja a melhor fotografia, que seja o melhor cenário, que seja o melhor estilista, que tenha tudo do melhor, para que possa passar até visualmente toda a cena, toda a riqueza da cena para quem está lendo, né? Então, que ele se sinta realmente dentro de um cenário super vívido, realista, né?
e que dentro desse cenário tenha elementos sobrenaturais, né, para assustá-lo, para espantá-lo, né, para fasciná-lo, né? Então, eu acho que o meu estilo de escrita seria mais ou menos por aí, né? Eu sou uma escritora que começou tarde, né? Eu passei metade da minha vida como publicitária, né? E não fui nem na área de redação, né? Que poderia se supor, sendo que eu sou escritora agora, mas na área de direção de arte. Então eu também ilustro, né? Eu comecei a escrever minhas primeiras histórias em forma de mangás, né? Que eu adoro animes e mangás também, né? Então, esse lado visual, acho que vem um pouco disso também, né? Que uma coisa complementa a outra, né? A escrita e as imagens complementando, né? É E a verdade. gente se conhece há muito tempo, né, Lorde? A Pois gente, é, né? pois é, faz um tempo, faz um tempinho. Eu estava aqui lembrando, enquanto você falava um pouco de você, estava me lembrando do A Gótica que não gostava de fantasmas, que foi um livro Sim, que eu li aqui, que eu adorei. Eu lia antes da Chandra dormir também para ela, que ela adorava os trechos desse livro, passagens marcantes, uma personagem extremamente carismática, uma personagem que envolvia bastante a gente na leitura e, assim, um pouco diferentemente das vampiras e dos vampiros da Julia Moon, em A Gótica que não gostava de fantasma, você apresenta o retrato de uma menina gótica que adora o cenário cultural da liberdade aqui em São Paulo, dos anime, dos cosplay, dos otakus. E você faz um retrato tão vívido dessa personagem, da atmosfera dela, do mundo dela, que era impossível a gente não se envolver. Você pode falar um pouco mais da gótica que não gostava de fantasmas? então, A Gótica que não gostava de fantasmas é um livro que eu escrevi a quatro mãos com a Regina Drummond, né? A Regina, ela é uma escritora infanto-juvenil super, super premiada, né? E ela foi uma das minhas mestras também nessas minhas aventuras perto dos pequeninos, né? E aí ela tinha uma personagem que chamava, né? Viviane, né? E aí a gente começou a conversar, inclusive durante uma Bienal do Livro, se não me engano, né? E ela falou, puxa, Júlia, eu gostei muito do seu livro, acho que ela tinha lido Kaori, né? E falou, eu gosto muito do seu jeito de escrever, seus personagens, né? E eu gosto também dessa coisa meio sombria também, eu gosto de escrever histórias de terror também, a gente podia escrever juntas, né? E aí ficou essa ideia e depois de alguns anos a gente conseguiu colocar em prática, né? E aí cada uma das personagens, cada um dos personagens era de meio que responsabilidade de uma das escritoras. Então a Viviane era a personagem dela. Só que eu meio que a influenciei, né, dizendo, olha, em vez de ser uma menina mais normal, assim, comum, né, mais assim, que, sei lá, que as pessoas geralmente imaginam, vamos brincar com esse universo, né, dessa juventude mesmo que gosta de animes, de mangás, que inclusive eu adoro, né? E aí, como eu frequento também a Liberdade, eu vejo tudo esse cenário, né? As pessoas que circulam por lá, e eu sempre gostei muito desse pedacinho de São Paulo, né? Que é tão japonês, né? E ao mesmo tempo tão brasileiro nessa diversidade, né? De cenários, de raças, de sotaques e tudo, né, de turistas que andam por lá, então é muito legal. E eu quis, de certa forma, eu sugeri, né, para a Regina, e ela aceitou logo, ela falou, nossa, é isso mesmo, vamos fazer isso, tal. Então, toda essa parte, né, otaku da Viviane, fui eu que coloquei, né, e tem toda uma parte, assim, do drama familiar dela, tal, né? Que foi a Regina que já tinha imaginado isso já antes para a personagem dela, né? E a gente foi escrevendo dessa forma. A gente, cada uma tomava posse de algum personagem, né? E aí tinha a última palavra sobre ele. Então, a outra escritora podia fazer sugestões, mas quem decidia como é que ia ficar a personagem seria a escritora que estaria de posse desse personagem, né?
Então eu inventei para a Viviane toda a turma dela, né? Que são os amigos de escola, que tinha o gordinho, tinha o cara que era o amigo de infância, aí tinha a outra menina que era bonita, né? Que ela meio que rivalizava com a Viviane no grupo, mas também era amiga também. E tinha a japonesinha, que era quietinha, né? Então todo esse pessoal assim da turma dela fui eu que introduzi, né? Puxa, que E demais. e foi assim, na verdade, a gótica que não gostava de fantasmas é uma espécie de conto de fadas, né? Então tem a Viviane, que é como se fosse uma princesinha, né? Só que ela, na verdade, é uma garota muito rica, né? Que está nas mãos de uma, entre aspas, uma madrasta malvada, né? Que é uma tutora, que é uma prima da mãe dela, né? Que tomou conta da Viviane e da irmã depois que os pais delas faleceram, né? Então, ela tem poder sobre a Viviane e a irmã, porque a Viviane é menor de idade, tem 16 anos, e a irmã, acho que, se não me engano, tem 12, né? E essa irmãzinha dela vê fantasmas, né? Ela é aquela, sabe, vê gente morta, né? Por E a toda Viviane não vê. É isso, a Viviane não vê. E ela sempre ficava meio assustada, né? Porque a irmãzinha, de vez em quando, falava assim: olha, tinha um garoto seguindo você lá da rua, tal, até a porta, mas aí eu não deixei ele entrar, mas ele está lá fora, né? E esse garotinho, logicamente, era uma alma penada, né? Era um espírito. Aí a Viviane fala: pelo amor de Deus, não me fala essas coisas, que coisa horrível, eu não vejo nada, você está inventando, né? E é por isso que ela não gostava de fantasmas, né? Porque tinha a irmãzinha, né, que via os fantasmas, né? E aí depois a história vai transcorrendo, né, de uma forma que, de repente, a Viviane vai ficar sabendo que talvez os fantasmas não sejam tão assim reais. É verdade. Júlia, você sabe que na comunidade vampírica brasileira você exala um aroma, um perfume que parece que de tempos em tempos estão surgindo vampiras da Julia Moon, vamps da Julia Moon pela nossa comunidade aqui no Brasil. Sabia dessa? É mesmo? Eu não sei, Sim, verdade? pois é, a gente tem uma DJ na Rede Vamp, né? Que agora é DJ oficial da Fensas e Festa Online, e vai estar aqui com a gente também no Halloween Rede Vamp, nas festas online, que nós temos a Maia, a Vamp Maia está com a gente, a DJ M Olha. War, a Maia War. Ai, nossa, que maravilha! A Maia é E é o nome de maravilhosa. RG dela. Oi? E é o nome de RG dela ainda, Maia. É mesmo, porque Maia significa ilusão, né? Então é um nome bem bonito mesmo, né? Uhum. E, poxa, tenho que conhecê-la, né? Eu vou assistir quando ela estiver aí na Rede Vamp, porque eu quero conhecer a Maia, puxa vida, né? Com certeza. Júlia, nós vamos. Você sabe que para comemorar o Halloween a gente vai fazer. A gente está aqui junto com a Horror Expo fazendo algo que é bastante insano para a gente. Nós vamos Hum, fazer 3 dias de festa online. olha só. É Aquela mesmo? festa. É sim. Ah, E mas aí sem você. parar, Lorde, você vai conseguir? Oh, a gente dá conta. A família cresceu. Ah, vai revezando, né? Tá certo. É, Até a os família vampiros cresceu. precisam dormir no caixão de vez em quando. É verdade, não. E, Júlia, vai ser na sexta-feira, pré-Halloween. Vai ser no sábado, a festa de Halloween online esse ano, né? Pela primeira vez. E no domingo, a gente vai fazer um Dia de los Muertos online. Que legal. Estamos convidando todos os nossos DJs e nosso público a virem caracterizados nesse dia no domingo. E nos outros dias, sexta e sábado, doces ou travessuras, claro. Uhum. De preferência, travessuras, né? Sim, e o mais legal que eu vou deixar já contar aqui para quem está assistindo a gente, olha, essas 3 edições da Festa Online são gratuitas como uma cortesia da Horror Expo. É só vocês acessarem redevamp.com, clicarem no bannerzinho da Festa Online que vocês terão acesso a 3 dias de festa online pela primeira vez na história da Redevamp. 3 dias Nossa, muito bacana. seguidos. Olha, e eu vou dizer uma coisa, viu? Porque as festas do Ladeada Red Vamp são a coisa mais linda que existe em termos de toda essa estética, né? Toda essa estética, esse conteúdo, né? Essa capacidade de trazer
esse mistério, né, dos vampiros, da noite, do jardim selvagem, né, que o Ladia tanto diz, né, tanto apregou, e trazer tudo isso perto da gente. Então, eu acho que é uma iniciativa muito linda trazer online essa festa, porque eu já tive a oportunidade de participar presencialmente, e é realmente assim, você entra no mundo mágico, né? Você entra no mundo diferente, no mundo ideal, né? E você tem alguns momentos de puro delírio, né? De puro mistério, de pura loucura lá dentro. Então, eu acho que, ainda mais sendo uma cortesia, então ninguém pode perder, né? Acho que seria uma experiência maravilhosa. Quem não conhece as festas presenciais, então, dê uma olhadinha, né? Eu acho que vale a pena. É verdade. Ah, minha amiga, gratidão. E a gente quer você com ela nas três, ou pelo menos em uma delas, viu? Ah, vou dar uma aparecidinha. Vem sim, a gente vai. Eu quero todos os meus entrevistados, quero eles com a gente festejando, porque vai ser épico. Vamos ter DJ. Você sabe que agora a Rede Vamp tem as atrações e os DJs do Brasil e as atrações e os DJs de outros países, né, nesses eventos online. Sim, agora os vampiros unidos globalmente. Absolutamente, eu Né? fiquei super surpreso. Numa mesma noite, você tem uma banda do Alasca, um DJ que está em Cancún, no México, outro na Grécia, É maravilhoso. um músico em Santana do Parnaíba, um DJ em Santo André, alguns em São Paulo, alguém na Alemanha, às vezes até mesmo um cara em New Orleans, na nossa querida New Orleans, né? Nossa, maravilhoso. Pois é, É, Júlia. realmente. Tem uma outra vampira também na nossa comunidade, mas essa já se intitulou, já se nomeou por um bom tempo a Dama Morcega. Você chegou a Ah, conhecê-la? não. Quem é? Atualmente ela se apresenta como obscura. É a Jéssica Rezende, de Minas Gerais. Ela é youtuber, ensina maquiagens, conversa sobre fashionismo, sobre moda, e Mentira, também nossa. é uma grande DJ. Ah, eu preciso aprender esse lance da maquiagem, que eu nunca aprendi. Eu também não. Ela Ah, não. começa os vídeos dela falando: Olá, seres da noite! Aqui fala um serzinho da noite, né? Uhum, uma pessoa assim fantástica, coração bom. Vira e mexe, ela está nas festas online com a gente acompanha, ela entrevistou a gente. Ela tem um canal super legal no YouTube. E depois a gente passa as figurinhas para você conhecê-la. Ah, eu E quero ela, conhecer. pois é, e ela teve um programa de web radio nos tempos da Acidic Infection chamado Dama Morcega. É mesmo? Nossa. Mas é coincidência ou foi realmente por causa do livro? Foi inspirada na sua personagem. Ah, que maravilha, que lindo isso. Nossa, eu gostei muito de saber, preciso conhecer, sem dúvida. Eu preciso desse link, Lorde. Opa, depois a gente te manda ainda hoje, do que eu falo, depois da 23ª hora a gente encaminha, Ok. Você que é sabe a hora. que você falou em Dama Morcega? Hoje eu estava vendo, né, algumas discussões aí, aliás, durante a semana toda, né, sobre vacina, né? E tem uma cena na Dama Morcega que é muito interessante, porque a Dama Morcega, o conto, né, se passa em 1905, quer dizer, isso há mais de 100 anos atrás, né? Então, numa das conversas entre o Bento, né, e o Olavo Alencar, que é o médico, né, que descobre a vampira, né, a Agnes, e o Bento é o jornalista. Então o Olavo fala: me conte as novidades, né? E o Bento diz para ele: olha, no Rio de Janeiro a última notícia é que houve uma confusão danada, né? Por causa da vacina do Dr. Oswaldo Cruz, né? Contra a varíola, né? E as pessoas não queriam tomar a vacina porque um partido político apregoou, né, que iam entrar nas casas para vacinar as pessoas à força. Aí, porque isso eu escrevi baseado em notas de jornais da época que eu tinha pesquisado, né? Porque nessa conversa do diálogo, né, o Olavo pergunta quais são as novidades e o outro que é jornalista teria que falar alguma coisa que realmente aconteceu na época, né? E por coincidência e também por Olavo ser um médico, né? Eu escolhi essa notícia que se passou realmente em 1905. E aí, vendo o noticiário dessa semana, você fica pensando, puxa,
Olha só, né? A estupidez é cíclica, né? É um princípio, está nesse grande espectro que a Não gente, é? como imortais, transitamos entre todos eles, não praticando, mas contemplando, atravessando, vivendo, vendo Exatamente. consequências. Júlia, já que a gente trouxe o seu conto, A Dama Morcega, que particularmente você sabe que é um dos meus favoritos, fala Sim. um pouquinho da Agnes pra gente, um pouco da atmosfera, um pouco desse conto, que eu sempre adoro quando você começa a falar dele. Nossa, eu inclusive, né? Deixa eu contar para vocês que a gente vai relançar, né? A gente vai fazer uma segunda edição do Flores Mortais, que tem o conto A Dama Morcega, né? Agora, antes do final do ano deve sair, né? Já se esgotou a primeira edição, que foi publicada pela Giz Editorial, né? E agora eu estou fazendo essa segunda edição revisada pela Cisco Editora, que é a editora do Walter Tierno, né, que é escritor, meu sócio nas aulas, né, do Fome de Letras, que é o curso de escrita literária, né, e lá a gente vai fazer uma edição com ilustrações novas, porque na primeira edição eu fiz uma ilustração de cada personagem, de cada uma das vampiras, no início do conto, uma ilustração em preto e branco. E aí eu estou ilustrando os 7 contos de novo, né? E eu tenho aqui, inclusive, um print que eu não sabia como passar para você a imagem, né, da nova ilustração da Dama Morcega. Vamos ver se dá para você ver? Vamos sim, coloca aqui Vamos na lá. câmera que a gente Deixa eu consegue ver. ver. Peraí, Olha, sobe um pouquinho mais. Nossa, que linda! A Mara, tá essa vendo aí? Tô. dá para Nossa, ver? maravilhosa, Aqui, Júlia. essa flor que está em cima se chama Dama da Noite, né? E é uma flor linda que floresce à noite, né? E a Dama Morcega, né? Peraí, Nossa, belíssima. Linda, linda. Belíssima, né? belíssima. Linda demais. Então, Caramba. é isso. Essa é uma das ilustrações. Então, todas as ilustrações antigas vão ser substituídas por novas, né? Porque eu quis fazer alguma coisa diferente, né? Já que é uma segunda edição, aí, de repente, introduzir alguma novidade. E aí, uma coisa que me ocorreu é que eu imaginava, eu tinha uma forma de desenhar naquela época diferente, eu evoluí também no desenho, né? Então, eu Uhum. quis dar uma nova visão minha de cada uma das personagens, né? Então, cada conto vai ter ilustrações novas, né? E em relação à Dama Morcega, que você me perguntou, eu sempre quis, antes, acho que esse conto é de 2006, se não me engano, né? Eu quis, eu sou fascinada por personagens do final do século XIX e começo do século XX, né? Que eu acho que é um período da história que se passava, principalmente aqui no Brasil, em que as novidades da ciência, né, chegavam um pouquinho mais tarde, né? Se passava de uma época de ignorância mesmo para uma época mais científica, né? Então, muitas coisas que eram introduzidas, né, nas casas, inclusive geladeiras, por exemplo, as geladeiras mais antigas foram introduzidas no começo do século XX aqui no Brasil, né? Então, tinha essa coisa da ciência estar na moda nessa época, né? E a Dama Morcega é uma vampira que é encontrada num circo de horrores, né, que apresenta criaturas estranhas, né, como antigamente tinha a mulher gorila, tinha, né, o anão, o homem de 2 cabeças, esse tipo de pessoas, né, que muitas vezes eram totalmente fake, né, mas outras vezes eram pessoas que tinham mesmo deformidades, né, e eram apresentadas no circo como atrações, né. E uma vampira, né, se fosse encontrada por alguém que não conhece todo essa mística do vampiro, né, poderia ser encarada como uma deformidade mesmo, né, uma criatura bizarra, né? Então, a Agnes é uma vampira desmemoriada, ela não sabe como ela foi parar lá, né? Ela não sabe que ela é uma vampira, que é uma criatura
que tem toda uma história, que tem toda uma razão de ser, né? Ela acha que realmente é uma aberração, né? Como se fosse um bicho estranho mesmo, né? E ela é mantida prisioneira num circo por um italiano, né, que a encontrou, né, e a aprisionou e ganha dinheiro às custas dela, fazendo aparecer nos espetáculos, né, sugando sangue de animais e essas cenas grotescas. E aí quem encontra a vampira Agnes é esse médico, o Olavo Alencar, né, e ele é um cara da ciência, um homem da ciência, e ele fica fascinado por tudo aquilo que a vampira tem de místico e não de científico, né? Então, o fato das feridas se curarem, o fato de ela beber sangue, o fato dela não poder sair à luz do sol e uma série de outras características, né, que não tinham nenhuma explicação científica para ele, né? Então, ele fica fascinado por esse lado, né, mágico da vampira, né? E ela, com o convívio, porque ele a resgata desse homem e leva para a casa dele, ela, com o convívio com o Olavo, ela começa a readquirir o lado humano dela, né? Ela tinha se tornado totalmente animalesco, né? E ela começa a resgatar o seu lado humano, né? E até no final ela se torna plena, né? Como uma vampira mesmo, nem humano, nem animal, né? Mas uma vampira. É isso, mais Ela ou menos. desabrocha, né, ao final. Ela desabrocha e ela se torna eterna, né? Ela continua vivendo durante anos e anos, né? E ela vai aprendendo, e ela vai evoluindo, e ela vai encontrando a sua essência, né? Júlia, você sente que uma história de terror bem contada, e isso me lembra também um pouco da Dama Morcega, uma história de terror bem contada, quando escrita por mulheres ou com personagens femininas bastante fortes, ela é uma jornada alquímica para a autora e também para as leitoras, de talvez permitir aquele diálogo com aqueles princípios, aqueles aspectos da gente que nós normalmente tentamos evitar, e justamente por evitá-los, a gente se coloca em graus de dor e de um sofrimento maior. Você sente que depois do afunilamento que os personagens enfrentam, toda a tensão, há uma libertação, uma redenção ao final, tanto para o autor quanto para os leitores e as leitoras? Com certeza, né? Porque eu acho que um bom livro é quando o autor deixa alguma coisa dele no livro, né? E isso daí é sofrimento também, né? Então, quando você se envolve com o livro, você se envolve com o personagem, né? Você se envolve em toda a ação e você compreende a extensão, o significado daquilo que você está criando, você está deixando nele, depositando uma parte da sua energia vital mesmo, sabe? Aquilo que vem dentro de você. E é uma energia que faz você viver, é uma energia que faz você produzir, uma energia que faz você conversar, você encontrar, você aceitar coisas novas, você amar coisas, né? Coisas. E aí, o que acontece? Que se você não deixa essa energia, com certeza o leitor é como se fosse um vampiro, ele vai sugar a energia desse livro, né? E se não existe essa energia, se tudo é uma coisa superficial, uma coisa que não tem profundidade, então ele não consegue fincar os dentes até o fundo do livro. Então, ele pode até se deleitar um pouquinho, mas ele esquece em seguida, não é uma experiência sensorial, né? Então, eu acho que tanto os personagens, os meus personagens, no fim de cada história, eles mudam um pouquinho, né? Para mal ou para bem, né? Porque eles se transformam. Eu me lembro até agora de um dos primeiros contos que eu escrevi de vampiros, acho que inclusive foi o primeiro, antes mesmo da história da Maia, que se chama A Dama Branca, né? Nela, a história não chega ao fim. Ele termina um ciclo da história da Dama Branca e chega no final, o personagem se depara com uma outra situação que começa uma nova aventura, né? E aí eu falo, e aí a história vai continuar, só que eu vou parar de contá-la aqui,
né? Então, esse é o fim do conto porque eu parei de contar, mas a história continua, né? Então, esse movimento, né, essa transformação, né, é uma coisa alquímica, não é? E muitas vezes você tem, como nas leis da alquimia, você tem o nigredo, né, que é você acabar com tudo, é o vazio, é você destruir aquilo que existe para começar renascer de uma forma pura, né? Então, essa ebulição, né, essa transformação, tanto da matéria quanto da alma, né, do intelecto da pessoa, do psicológico da pessoa, isso daí acho que é o que faz uma história ser interessante, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam em contar só os fatos, o que está acontecendo. Então, o cara morreu, voltou à vida, se tornou vampiro e tal. Mas todo o lado psicológico que está envolvido nesse simples fato, né, é o que fascina as pessoas, os vampiros. Não é o fato dele voltar à vida, mas é o fato dele viver muito, né? Não é o fato dele ser jovem para sempre. Às vezes é o fato dele não poder envelhecer, né? Isso daí talvez seja pior do que você envelhecer como um ser humano, o fato de você não poder envelhecer muitas coisas. Então, inclusive, uma das coisas que eu me lembro agora interessante no conto da Maia, no Flores Mortais, é que ela fala, os vampiros muitas vezes não mudam. Por eles viverem demais, eles ficam repetindo as mesmas coisas indefinidamente, ouvem a mesma música, falam as mesmas coisas, odeiam as mesmas pessoas, né? E, na verdade, para o ser humano, não. O ser humano, ele precisa mudar, porque a vida dele é muito curta, então ele precisa mudar, ele precisa transformar, ele precisa passar de uma coisa para outra. E isso é uma das coisas que os vampiros têm que aprender para poder sobreviver. Então, inclusive, no momento do conto, ela diz, é preciso mudar para continuarmos os mesmos, né? Então, isso que acho que é essa ebulição, essa transformação alquímica, né? E isso acho que está impregnado em tudo, tanto nas boas histórias quanto na nossa vida mesmo, né? É bem verdade. Um ponto que me fascina nas histórias do vampiro do folclore, mas principalmente no vampiro das artes, né, da literatura, é a questão que o vampiro ele responde uma questão em toda aventura, em toda história, que é ele abriu o olho depois da morte. Ele abre os olhos depois da morte. Talvez isso me remeta à entrevista com o vampiro, de Anne Rice, aquela cena icônica do Brad Pitt recém-transformado, olhando para aquela estátua de anjo de mármore esverdeada, e o anjo abrindo os olhos e olhando. O anjo abre os olhos, é verdade. É Eu verdade. sempre achei, acho que nas 10 vezes que eu fui ver esse filme no cinema, lá no querido Cine Gazeta, eu saía para passear pelas ruas da Bela Vista, e lá tinha uma mansão. Na época eu nem sabia que ela se chamava Mansão Rasbaia, mas eu parava no cercado dela e ficava enamorado por aquela construção. Logo depois eu vi a entrevista com o vampiro, meu sobretudo negro ao vento, meus cabelos ao vento, e ficava ali. Nossa, como isso aqui é tão New Orleans, essa rua, essas mansões que tem nessa rua, esse lugar, essa casa. Nossa, como seriam os vampiros se tivessem uma casa assim? Como seria uma festa dos vampiros nesse lugar? E você conseguiu depois, né? Passaram-se um pouco mais de 2 décadas. Mas o que são 2 décadas para um Um vampiro, Lorde? vampiro. É, E aí, não é? sim, e Essas aí você. 2 décadas é um instante na eternidade. É verdade. E ao mesmo tempo, né? O tempo passa, a gente vai ampliando o apetite literário, né? Eu, depois de um tempo na vida, eu descobri um cronista brasileiro, né, o Nelson Rodrigues. Descobri Sim. Nelson Rodrigues e, a princípio, com um ar de repulsa e depois com um ar de uma espécie de, tá, isso é repulsivo, isso aparentemente é repulsivo, mas espera, tem um sabor essas histórias, tem algo aqui que me contrasta, que é exatamente o meu polo oposto em muitas visões de coisas, mas isso aqui é denso, isso aqui é uma coisa amarga, saturnina, mas é interessante. E aí eu trombo com uma entrevista do Nelson Rodrigues, uma vez que eu achei num site que estava compartilhando trechos dele que eu adorei,
que, segundo ele era o que era, e toda pessoa é o que é devido àquelas 4, 5 coisas que a gente não larga, que a gente sempre está fazendo elas. Qual seria as 4 ou 5 coisas da Julia Moon quando ela está criando, quando ela está encantando, porque você já não conta mais histórias, Julia, você encanta histórias, né? Na literatura. Mas Olha, a gente tenta, coisas. né? A gente tenta. Eu acho que assim, o que não pode faltar, eu acho, é referências, sabe? Eu tenho que continuar lendo, eu tenho que continuar vendo filmes, eu tenho que continuar vendo animes, né? Eu tenho que ver quadros, sabe? Eu tenho que ouvir música. Então, tudo isso daí é a parte, vamos dizer, estética, né? Para você escrever. A outra parte é fazer o que a gente está fazendo agora, por exemplo, é conversar, né? É conversar com você, é conversar com o menino lá da portaria do meu prédio, né? É conversar com meus ex-colegas de trabalho da época da agência, é continuar conversando com eles, é conversar com meus amigos escritores, né? Então, é conversar com pessoas de todos os tipos, né? Então, porque o grande combustível, né, para você criar bons personagens são pessoas de verdade. Não é assim, eu não vou ver um anime para ver o personagem do anime. Lá eu vou ter uma atitude crítica vendo como o autor criou esse personagem, né, mas não vou tomá-lo como um modelo, por exemplo. Né? O que eu preciso para criar um personagem é ver as pessoas. Né? As pessoas, como elas respiram, como elas se viram, voltam para você, como elas olham, né? Como arrumam a lapela do paletó, né? Como eles seguram um determinado copo. Esses pequenos detalhes, né, que fazem com que eles adquiram vida, né? O personagem que você está escrevendo adquira vida. Então, eu acho que é importante você ter muitas referências de ordem estética, né? E muitas referências no mundo real, né? Acho que é imprescindível você não ficar, por exemplo, enfurnado no seu quarto, né? Vendo 200 milhões de filmes, lendo 400 livros apenas. Acho que pode ler e pode ver os filmes, com certeza, mas acho que precisa sair na rua e encontrar as pessoas. Né? Aí, fora isso, eu acho que Coca-Cola, Coca Zero, chocolate meio amargo, mas não dois ao mesmo tempo, porque eu não acho que não combinam muito bem. Acho que não devem fazer muito bem para o estômago também. Né? Café também, eu gosto bastante de café. Então, Coca-Cola, café, então, coisas que têm cafeína, acho que são do meu agrado. Né? E, olha, uma coisa que eu não tenho e que me faz muita falta, ar-condicionado, porque eu não consigo trabalhar no calor. Aquele calor de 37 graus que fez ultimamente, para mim foi o fim. Eu ficava sentada aqui na sala, não conseguia me mexer. Não conseguia nem pensar. A Chendra hoje também, o calor derrubou a vampira hoje. Mas ela tem toda a razão, é horrível. É horrível esse calor. Esse sol horroroso, Deus me livre. Terrível, terrível. Eu fico protegido aqui na escuridão da minha torre. Pois é. Mas olha, eu preciso do ar-condicionado, porque lá na parte de cima do meu apartamento, onde fica o estúdio, não, ele fica assim, ele dá para uma espécie de terraço, e lá bate o sol à tarde. Então, no verão, principalmente, aquilo fica fervendo com aquele sol da tarde. Né? E, nossa, fica assim, um compartimento, assim, um quartinho do inferno. Aquela sério, é sério. É o home office, demoníaco. é o home office nas alturas com uma varanda. Todos sonhamos com ele em algum momento. Sim. Na verdade, a gente ia fazer uma reforma nessa varanda quando começou a pandemia. Então, na verdade, está meio bagunçado agora, com o chão todo quebrado e aquelas coisas todas. Mas
é um lugar que dá para a gente sair um pouco, né? Ver, por exemplo, ver a lua. Hoje eu estava lá, agora há pouco, está uma lua linda, viu? Inclusive, saindo daqui, eu vou correndo para lá para ver se ainda pega um restinho da lua do lado de cá. Opa, aí sim, mas não esquece de levar o celular ou o tablet, que agora, daqui a pouco, a música vai ficar boa aqui. É lógico, tem que ter a música, né? Temos, a gente vai receber o DJ Christian Hyde, diretamente do México, do evento Real Under. Eles, Júlia, assim, eu estou impressionado. Assim, uma das descobertas dessa pandemia vem sendo a turma dos Vamps e dos Goths do México para gente. Ah, que bacana. Nossa, que legal, porque a gente não tem muita ideia, né, dessas pessoas, né? A gente geralmente imagina pessoas, sei lá, Londres, né? New Orleans, né? Pessoas que aparecem dentro dos estereótipos, né, de vampiros. É bom saber que tem vampiros em todos os lugares. Sim, no México. E assim, é um pessoal fantástico, elegantes, estilosos, visuais que a gente olha, caramba, que a gente não vê aqui no Brasil. DJs, assim, extremamente assim, de aplaudir de pé não só a seleção musical deles, mas a habilidade deles de mixarem as músicas e colocarem camadas de áudio, interferências, citações de filmes. É um trabalho estético tão bonito que esses caras fazem lá no México. E ainda tem um evento deles, que é o Real Under, né, onde vem o Christian Hyde, que vai tocar hoje, que lembra um pouco o nosso Bazar Red Vamp aqui no Brasil, mas é ainda mais incrível, porque eles têm um espaço próprio só deles para manter um centro de atividades culturais com uma temática dark. Olha só, que legal, porque assim, acho que o cenário tem muito a ver, né? Acho que é imprescindível você ter o cenário adequado, né, para você compor, né, esse clima, né, que é o que né, nos eventos a gente mais curte, né, é o clima. Né? Verdade, a atmosfera. A atmosfera é primeiro, essa É contemplação. atmosfera com pH. Oh, aí sim, definitivamente. Júlia, deixa eu te perguntar aquela pergunta que nunca escapa das nossas entrevistas, já faz um tempinho. E aí, quando que a gente vai ter mais uma aventura da vampira Kaori? Olha aí, tá vendo? Eu sabia. Vampira, tivemos Kaori, Perfume de Vampira, que é onde começa, né, a saga por inteiro. Depois tivemos Kaori, o Samurai Sem Braço. Aqui, Mas esse a gente aqui. sabe que Kaori está por aí. Aí, Sim, esse eu estava lá no lançamento. Aqui. Aí deixa eu ver. Essa daqui é Kaori 2. Olha aqui. É um livro legal para você ler bastante. Adoro. As capas são lindas, a história é densa. Você lê, relê, volta nas passagens para reviver aqueles momentos. Kaori, o Samurai Sem Braço. Isso. E esse daqui são o antigo, né? A edição antiga do Flores Mortais. Sabe que eu lembrei uma coisa? Você lançou Flores Mortais e eu lancei o Mistérios Vampíricos. Lembra que a gente estava nos stands, um do lado do outro? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí a gente fazia visitas mútuas ali. Sim. Taças de vinho. Isso, Não, mas foi um ano muito bom. Foi 2014, foi um ano e tanto, Bienal do Livro. Para mim, foi inesquecível aquela Bienal. Verdade. Mas você foi seu primeiro, né, Lorde? Foi o primeiro. Então, pois é. E agora você já está com outro? Nossa, a gente, nesse período, desde o lançamento do Mistérios Vampíricos, foram 10 livros, né? 10 livros, olha só. E você está com um novo, que eu estou sabendo. Sim, a gente teve o Mistérios Vampíricos, começou depois, um pouco depois, começou os trabalhos do Codex Strigoi, né? Onde eu compilei tudo que foi desenvolvido no Círculo Strigoi, na primeira década de atividade deles. E aí a gente já publicou 5 Codex Strigóis em português e em inglês. E aí vem o Codex 6 e 7, que por essas questões, né, que por comodidade as pessoas gostam de chamar de magia, né? E sempre que eu falo essa frase, o professor Pondé pega o charuto, dá uma longa baforada, né?
Eu escolhi fazer depois que passar esse tempo da pandemia, porque o Codex Strigoi, volume 6 e 7, é uma espécie de celebração da vida, né? Uma celebração daquilo que nos enche de vitalidade. Então, eu segurei o lançamento deles. Mas, em 2019, a gente lançou o Despertar Vamp, que é um álbum de luxo que conta a história da comunidade vampírica no Brasil e resgata um pouco dos 170 anos de produção cultural no vampiro. Em 2019 saiu O Deus é um Dragão, pela Penumbra Livros, que é o meu queridinho, o Little Darling, né? Eu adoro o trabalho gráfico que a Penumbra fez nessa obra, sou fã dele. E esse ano, durante a pandemia, atendendo pedidos dos leitores, eu fiz uma experiência. Eu publiquei o Sob Tuas Asas, Mística Vampírica para Adultos, como um e-book. Eu acho que é uma ótima ideia, viu? Porque nesses tempos de pandemia, e-book é uma boa saída, né? Inclusive porque é mais barato você produzir um e-book, né? Você não tem o gasto com gráfica, tudo, e você pode levar. Mas depois eu acho que vale a pena ter o exemplar sempre de papel, né? Que eu sou apaixonada por livros de verdade. E você sabe o que eu recebi de cobrança dos leitores e das leitoras que pegavam o e-book e me escreviam e-mails intimidatórios de como eu iria lançar, sim, o livro impresso depois da pandemia, de preferência com ainda mais conteúdo para eles. Tem que fazer que nem eu. Você vai lançar, coloca alguma coisa a mais, né? Dê um pouco mais do seu sangue, Lorde. Vamos lá. Com toda certeza, minha nobre amiga. Júlia, esse é aquele momento que parte meu coração. Ah, eu também. Aqui no Halloween da Rede Vamp, a gente, como temos muitas atrações sequenciadas, o DJ Christian Hyde já está preparado para disparar, para começar a atração dele aqui no Halloween. E eu quero já deixar aqui, reforçar o convite para você voltar no Rede Vamp Entrevista e também na Vox Vampírica, que lá a gente não tem limite de tempo. Lá a gente pode papear e a conversa pode ir longe, tá bom? Opa, muito obrigada. É sempre um prazer bater papo com os amigos, né? Com amigos de longa data. E também falar com o seu público, né? Com esse público lindo, maravilhoso da Rede Vamp. Né? Então, com certeza, eu estou sempre à disposição, você sabe, né? A participar de seus eventos, de suas ideias maravilhosas, que você é uma das personalidades mais criativas aqui, né, do mundo vampírico. Aliás, ela deve ser o mais criativo. E as suas iniciativas são sempre muito interessantes, né? Então, para mim é um prazer fazer parte. E diz para a Chendra que eu não estou vendo-a, mas eu gosto muito dela, tenho saudades também, né? Isso, nossa, tenho muita saudade de poder abraçá-la, de beijá-la, né? E trocar afagos como se deve. Né? Toda certeza, minha amiga. Essa pandemia, tomara que passe logo, principalmente, né? Um desejo a todos a toda a nossa audiência, né? Lembre-se, desapontem a ignorância, desafiem a ignorância, não aceitem a ignorância, crianças da noite. É isso mesmo, nós somos vampiros, o que é alguns meses de isolamento, gente, né? Isso daí é um instante na eternidade. Então, vamos agir de forma madura como bons vampiros antigos, né? E vamos continuar, né, fazendo o que é certo, tá certo? Então, é isso, inclusive, para podermos produzir mais, para produzirmos mais com o nosso talento, né? Com as nossas qualidades, né? Com o nosso bom gosto, né? E continuar produzindo boa literatura, bons eventos, boa música, né? Bons momentos, né? É isso, gente. Muito obrigada aí por esse papo legal. Gratidão, Júlia, pela presença, pela generosidade e pela companhia aqui no Halloween Rede Vamp. Uau! Muito obrigada. E agora vocês